Nesta noite maravilhosa, eu desejo saudar a todos os meus queridos, amados irmãos e irmãs em Cristo e os nossos componentes da rede de WhatsApp. Eu desejo saudar os amigos que estão nos acompanhando pelo YouTube. Desejo saudar a todos com a doce paz do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amados e estimados irmãos em Cristo, amigos que estão nos acompanhando pelo YouTube e também pelo site da Icogen. Abram os vossos corações. Não se esqueçam que nós, eu e você, somos o templo do Espírito Santo. Meu querido irmão e amigo, nós somos o templo do Espírito Santo com uma ressalva. Isto é, se formos verdadeiros cidadãos dos céus e tivermos o nosso passaporte carimbado com o sangue purificador, remidor, sangue precioso de Jesus Cristo. Querido, o nosso Salvador, se tivermos o nosso passaporte carimbado com o sangue de Jesus Cristo derramado no Calvário, aí o Espírito Santo habitará dentro de mim e dentro de você. Amém? Neste momento, vamos meditar na palavra de Deus. Eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia e nos acompanhasse na leitura do texto base e também na leitura de alguns textos complementares. Meditaremos nesta noite na palavra de Deus, no livro de Tiago, capítulo 3, versículos de 1 a 12. Tiago, capítulo 3, versículos 1 a 12. Neste momento, vamos orar. Oremos, me acompanhe na oração. Pai Santo, a Ti tributamos toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração, porque Tu és Deus no céu, Tu és Deus na terra. Neste momento, Te agradecemos por tudo e Te pedimos, dá-nos cada dia o pão que desceu do céu, que é a Tua palavra. Fala no íntimo dos nossos corações. Assim nós oramos em nome de Teu amado Filho Jesus Cristo. Amém. Queridos e estimados irmãos em Cristo e amigos, meditaremos na palavra de Deus nesta noite no livro de Tiago, capítulo 3, versículos 1 a 12. E nos diz assim as Santas Escrituras, nos acompanhem. Tiago, capítulo 3, versículos 1 a 12. Meus irmãos, muitos não sejam mestres, sabendo que receberemos maior condenação. Porque todos tropeçamos muitas vezes. Se algum homem não tropeça em palavra, este é um homem perfeito e capaz também de refrear todo o seu corpo. Ora, nós colocamos freio nas bocas dos cavalos
para que possam nos obedecer e dirigimos todo o seu corpo. Vede também os navios que, embora sendo tão grandes e levados por impetuosos ventos, são dirigidos com um leme bem pequeno por aquele que os governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. E a língua é um fogo, um mundo de iniquidade. Assim a língua está entre os nossos membros, que contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo fogo do inferno. Porque todos os tipos de animais, e de aves, e de serpentes, e de coisas do mar, é domado e domado pela humanidade. Mas a língua nenhum homem pode domar. É um mal indisciplinado, cheio de veneno mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens que foram feitos à semelhança de Deus. De maneira de uma mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que estas coisas sejam assim. Porventura, de uma fonte pode, de um mesmo local, jorrar água doce e água amarga? Pode a figueira, meus irmãos, produzir azeitonas? Ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e água doce. Que leitura maravilhosa e profunda! O texto é bem claro, é muito claro. Vamos fazer mais uma oração. Oremos. Grande, eterno, divino e poderoso Senhor, Criador de todas as coisas. Ó meu Pai, a tua palavra nos diz que nós devemos buscar o Senhor enquanto se pode achar. E é isso que nós estamos fazendo, buscando a tua face. Grande Deus, a tua palavra foi lida nesta noite. Toma-me em tuas mãos, usa-me conforme melhor lhe aprouver. Abra nesta hora o entendimento e os ouvidos de todos os ouvintes, para que possam ouvir, aplicar e obedecer a tua palavra. Assim nós oramos em nome do teu amado Filho Jesus Cristo. Amém. Amados e estimados irmãos, irmãs em Cristo e diletos amigos ouvintes da palavra de Deus. Hoje iremos fazer uma reflexão sobre um assunto de muita importância. Então hoje nós iremos fazer uma reflexão com um assunto que é muito importante. Porém, não damos a real importância a ele. Falaremos sobre a língua. Essa língua. Queridos, falaremos sobre ela. Por quê?
essa língua é tremenda. É tremenda. Se eu fosse dar um título para esta ministração, seria: Cuidado com a sua língua. Queridos, há mais ou menos uns uns 3 a 4 anos, se não me falha a memória, eu estava conversando com a irmã em Cristo, Francisca Emília, e ela me relatou: olha, Paulo, quantos anos que eu não escuto uma ministração sobre a língua. E ela falou: será porque as pessoas não pregam sobre a língua? Porque não dá ibope. Quando você tem algumas ministrações na palavra de Deus, sabe o que acontece? Que você toca, você belisca, sabe? Você dá um beliscão nos ouvintes, você entra na sua intimidade. E, infelizmente, ninguém gosta. Mas a palavra de Deus, ela entra para mudar. É isso. E hoje nós vamos falar sobre isso. Esse é um dos assuntos que iremos tocar levemente em alguns ouvintes. Então nós iremos tocar em você, com a explanação e com a palavra de Deus. Veja só. Mas o nosso objetivo não é lhe ofender, não é deixar você com pulga atrás da orelha e nem tampouco trazer nenhum mal-estar. Mas o nosso objetivo, sabe qual que é? É passar o metiolate na ferida. Passar o metiolate na ferida e não o mercúrio. Você já se machucou quando eu era pequeno? Você já viu quando você passa metiolate? Até hoje ele arde. Antes ele era colorido, tinha uma cor. Hoje ele é incolor. Mas ele arde. E o mercúrio não. Mercúrio você passa, fica naquele esquindô ali, e o machucado demora 15, 20, 30 dias para melhorar. O metiolate não. Bate, dói, a pessoa grita, mas com 4, 5 dias ela tem aquela ferida fechada. E nós vamos passar o metiolate hoje na ferida chamada língua satânica, língua ferina, línguas que só trazem destruição. O sangue de Jesus Cristo, meu querido, ele purifica a sua língua e você vai sair cantando glória a Deus e aleluia com a língua purificada. Aleluias, glória seja dada ao nome do Senhor. Faremos uma breve contextualização e já retornaremos para entrar no texto. Então, contextualizando, esse Tiago que nós estamos falando aqui é identificado como irmão de Jesus. Não é o Tiago apóstolo. Esse é o Tiago que era irmão de Jesus. Você vai ver isso aonde? Mateus 13:55, Marcos capítulo 6, versículo 3 e Gálatas capítulo 1:19. Apesar de ter sido seguidor de Cristo durante seu ministério terreno, apesar de Tiago seguir ali de longe, porque os irmãos de Jesus não levavam muito a fé nele, tá? E muitos deles até beliscavam Jesus. Então, Tiago dava aquela atençãozinha, né?
mas pouca atenção. E todos eles, na sequência, davam aquela beliscada. Não era um seguidor ferrenho durante o ministério terreno de Jesus Cristo. Mas uma aparição de Jesus ressurreto convenceu ele. Então, quando Jesus morreu e apareceu ressurreto, aí esse Tiago mudou. Aí ele realmente foi transformado. Essa aparição de Tiago, essa aparição de Jesus, transformou Tiago. E daquele momento em diante, ele passou a ter plena fé de que Jesus Cristo era o verdadeiro Salvador. Mais tarde, Tiago liderou a igreja de Jerusalém. Você vai ver isso aonde? Gálatas capítulo 2, versículo 9 a 12. Exercendo grande influência. O livro de Tiago é uma carta geral que foi escrita para os judeus cristãos. Prestem atenção. Então, Tiago também era judeu, Jesus era judeu. Tiago escreveu essa carta para os judeus cristãos naquela época. Mas a palavra de Deus é viva e hoje, século 21, ela vai falar comigo e com você. Aleluias, glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Tiago reprova aqui a ambição, a língua arrogante e autoritária, e mostra o dever e as vantagens de refreá-la em virtude de seu poder de causar danos. Então, Tiago aqui mostra, querido, o grande poder da língua de causar danos irreversíveis. Preste atenção. A língua pode causar danos irreversíveis e também pode matar. A língua é tremenda. A língua é como se fosse uma arma. Tenha cuidado ao usá-la. Os que professam a religião, o verdadeiro cristianismo, devem de forma especial dominar a sua língua. Preste atenção. Leia na sua Bíblia. Abra comigo. Deixa a Bíblia aberta no livro de Tiago, tá? Em Tiago, capítulo 1, versículo 26, diz assim: se algum homem entre vós parece ser religioso e não refreia sua língua, presta atenção, antes engana o seu próprio coração e a religião desse homem é vã. Você escutou bem? Então, aquele que pensa que é religioso e não refreia a sua língua, você está se enganando a você mesmo. Então, todos que estão me escutando nesta oportunidade, evangélicos ou não evangélicos, que não refreia a sua língua, querido, olha o que está escrito. Antes engana o seu próprio coração. Você está se enganando. E a religião desse homem é vã. Sabe o que quer dizer religião vã? É uma brincadeira, é uma falácia, é um engodo, é um passatempo, é uma chocarrice, não vale nada. A religião, você está sendo enganado e ela está te enganando. Porque você não refreia sua língua. O título dessa ministração é Cuidado com a sua língua. Grave bem. Grave bem. Até aqui,
Tiago explicou duas características dos cristãos maduros. Então, no Tiago capítulo 1 e Tiago capítulo 2, Tiago faz menção de dois tipos específicos do cristão maduro. Quais são esses dois tipos? Ele é paciente em meio às tribulações, Tiago capítulo 1, depois você vai ler, e pratica a verdade no Tiago capítulo 2. E nesta sessão, capítulo 3, ele trata da terceira característica daquele cristão maduro. Qual é essa terceira característica? Controla a sua língua. Então, no primeiro capítulo, Tiago trata de três características, né? No primeiro capítulo, o cristão maduro é paciente. Capítulo 1. Capítulo 2, o cristão maduro pratica a verdade. E no capítulo 3, o cristão maduro controla, refreia, traz a sua língua debaixo do sangue de Jesus Cristo. Aleluia! Isso é o que eu e você devemos fazer. Trazer a língua refreada. Agora, se nós não tivermos o sangue de Jesus, não vai dar para refrear. Pela carne você não refreia. Você não tem poder para refrear. O sangue de Jesus Cristo derramado no Calvário, esse sangue tem poder. Aleluias. Glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia, querido. Esse sangue pode refrear a sua língua. Aleluia. Aleluia. O capítulo anterior mostra que é inútil a fé sem obras. Aonde no capítulo 2 está claramente implícito que tal fé é, no entanto, capaz de tornar os homens presunçosos e autoritários no seu temperamento e na sua conversa. Então, Tiago deixa claro que a fé sem obra é morta. Então, quando a pessoa não tem obras, só tem a fé, ele vai o quê? Vai falar muita coisa, mas não vai fazer nada. E Tiago fala que a fé sem obra é morta. Mostre-me a sua fé e eu com as minhas obras, mostre-me a tua fé sem obras. Ele diz no capítulo 2, e eu com as minhas obras mostrarei a minha fé. Os que estabelecem a sua fé na maneira citada no capítulo 2, ele sempre está questionando alguma coisa e são mais propensos a incorrer nos pecados da língua. Então nós terminamos essa breve contextualização, agora nós vamos para o texto. Abre a sua Bíblia. Abre a sua Bíblia, vamos para o texto. Tiago, capítulo 3, versículos 1 a 5. E diz assim: Meus irmãos, muitos não sejam mestres, sabendo que receberemos maior condenação. Porque todos tropeçamos, muitas vezes. Se algum homem não tropeça em palavra, este é um homem perfeito e capaz também de refrear todo o corpo. Ora, nós colocamos freio nas bocas dos cavalos, para que possam nos obedecer, e dirigimos todo o seu corpo. Vede também os navios que, embora sendo tão grandes e levados por impetuosos ventos, são dirigidos com um leme bem pequeno por aquele que os governa. Assim, também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Nesta sessão, Tiago
continuou tratando do problema do falar inútil. Seu foco está em como o ensino errado pode prejudicar a congregação. Muitas pessoas querem ser mestres, porque é uma função considerada importante na igreja. A proliferação sem treinamento, sem o devido chamado divino para a função, pode gerar falsos ensinos nas eclésias, fazendo com que alguns se desviem. Queridos, o que Tiago está alertando aqui? Que aquele que quer ser mestre, ele tem que ter o conhecimento. E hoje nós estamos vivendo dias, infelizmente, que muitas pessoas, líderes, pastores, membros, presbíteros, diáconos, todo mundo quer carteirinha. Deu uma carteirinha, oh! É o sonho. Mas, querido, temos que ter o chamado divino. Sem o chamado divino, a carteirinha não adianta nada. Muitas pessoas só querem carteirinha. Tenha primeiramente o chamado divino. Por quê? Porque você, além do chamado, você vai adquirir o conhecimento. Todos aqueles que são verdadeiramente chamados, eles vão automaticamente adquirir o conhecimento. Por quê? O Espírito Santo vai levar ele a adquirir esse conhecimento. Os mestres serão julgados com maior rigor e não devem ser nomeados sem o devido cuidado. Hoje, se você chegar em uma igreja... Então, o que acontece hoje? Olha o que acontece hoje. Você chega em uma determinada igreja, você tem um bom dízimo, porque você tem um bom trabalho, tem um bom emprego, fala direitinho, é eloquente, se veste bem, tem um bom carro, etc, etc. Logo, logo, você é convidado para o ministério. Agora, as pessoas que convidam o dito cujo para o ministério não perguntam para ele se ele lê a Bíblia todo dia, quanto tempo ele ora por dia, se ele faz o culto devocional todo dia, se ele consagra a vida dele todo dia. Então, querido, eu estou falando agora para você também. Quanto tempo você gasta orando por dia? Quanto tempo você gasta lendo a sua Bíblia todo dia? Você faz o culto devocional pela manhã? Não necessariamente pode ser pela manhã, pode ser meio-dia, pode ser de noite, mas você tem que fazer. Então, querido, não tem como. Nós temos que ter a comunhão com Jesus Cristo, sabe para quê? Para poder ele passar o sangue na nossa língua. Aleluia! E você com o sangue, com a sua língua banhada do sangue da cruz, você vai ser guiado e refreado. Você vai viver e vai falar calmo, sereno e tranquilo. Precisamos ter mais comunhão com Deus. Sim, precisamos ter mais comunhão com Deus. Ao que parece, os cristãos para os quais Tiago escreveu estavam tendo problemas sérios com a língua. E hoje não é diferente. Hoje não é diferente. Ele advertiu esse povo. Que povo? Os cristãos judeus daquela época,
de que fosse pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Portanto, devemos falar e agir como se já estivéssemos diante de Cristo no julgamento. Eu quero te dizer uma coisa. Você que está me escutando, cristão ou não cristão, você sabia que pelas suas palavras você será julgado? Olha o metiolate. Olha o metiolate. Eu não estou aqui para alisar você. Você sabia que pelo seu pensamento você será julgado por tudo o que você pensa? Olha o metiolate. Você sabia que você vai ser julgado por tudo o que você faz? Olha o metiolate. Eu não vou passar mercúrio em você. Eu vou passar metiolate. E o litro de metiolate é um litro grande. O litro tem quase 5 litros. Tudo que você fala, você será julgado. Tudo que você pensa, você será julgado. E tudo que você faz, você será julgado. Você já viu que o negócio está ficando estreito. Aleluia. Aleluia. O poder das palavras é um dos maiores poderes que Deus deu-nos. O ser humano pode usar a língua para louvar a Deus, para orar, para pregar a palavra de Deus, levar os perdidos a Cristo, pedir a Deus para abençoar a sua família e a sua descendência. Mas ele pode usar essa língua ferina como uma arma e fazer várias vítimas. Preste atenção. Há uma porção grande de ferocidade, brutal e de malícia em nós. Isso mostra, em grande parte, o poder que nós temos ao utilizarmos a língua. A nossa língua precisa ser refreada. Preste atenção, preste atenção. Veja o que nos diz a palavra de Deus no Salmo 39, versículo 1. E disse, Salmo de Davi, tomarei cuidado com dos meus caminhos, para que eu não peque com a minha língua. Manterei a minha boca com um freio, enquanto o perverso estiver diante de mim. Leia ainda Provérbios, capítulo 18, versículo 21. A morte e a vida estão no poder da língua, e aqueles que a amam comerão do seu fruto. Você escutou bem? Você escutou bem? Eu preciso repetir. Olha o mercúrio, olha o metiolate. Mercúrio não, metiolate. Não vou passar mercúrio em ninguém. Metiolate. Provérbios, capítulo 18, versículo 21. A morte e a vida estão no poder da língua. Então, meu amigo, quando você fala alguma coisa, você está definindo se você vai viver uma vida tranquila ou se você vai viver uma vida como um ser humano, vivendo normal, mas já estando morto. Quantas pessoas que não estão andando por aí, casaram-se, têm filhos, tudo, mas estão mortas. Ambulante. Por quê? Palavras. Palavras que destroem.
palavras que matam, palavras que ferem. A fim de deixar clara a importância de ser controlado no falar e de mostrar as consequências sérias de nossas palavras, Tiago apresenta 6 imagens para a língua. Então, Tiago apresenta 6 imagens para a língua. E nós vamos discorrer nessas 6 imagens. O freio na boca do cavalo, o leme no navio, o fogo, um animal venenoso, uma fonte e uma figueira. Então, vamos lá. Nos versículos 3 e 4, ao escolher o freio e o leme, Tiago apresenta 2 objetos que, em si, são pequenos. Você já viu quando você bota o freio na boca do cavalo? É uma coisa pequena. E o leme também, que fica lá embaixo do navio, é pequenininho. No entanto, exercem grande poder, exatamente como a língua. Um pequeno freio permite que o cavaleiro controle um grande cavalo. E um pequeno leme permite que o timoneiro controle um enorme navio. Apesar de ser uma pequena parte do corpo, a língua tem o poder de realizar grandes coisas. Ela é capaz de fazer um grande bem ou um grande mal. Depende como que você vai usar a sua língua. Temos uma velha natureza adâmica, que deseja nos controlar e nos fazer pecar. Por quê? Por causa da carne. E a palavra de Deus diz, sabe o quê? Se pelo Espírito mortificades as obras da carne, certamente vivereis. Aleluia! Nós temos que mortificar as obras da carne, querido. Temos que mortificar a língua. Através do poder, do sangue do nosso precioso Jesus Cristo, o nosso Salvador. Aleluias! Glória seja dada ao nome do Senhor. Somos cercados de circunstâncias que poderiam nos levar a dizer coisas indevidas. Então, no decorrer da nossa vida, nós temos muitas circunstâncias que nos deixam nervosos. E muitas das vezes nós não vigiamos e disparamos o blá blá blá. Disparamos palavras impensadas. O pecado interior, aqui dentro, e as pressões exteriores, fora, procuram dominar a língua. Isso significa que tanto o freio na boca do cavalo quanto o leme devem estar sob controle de uma mão forte. Então, querido, tanto o leme na boca do cavalo, tanto o freio, eles devem estar sendo controlados por uma mão forte. Esse controle de uma mão forte é Jesus Cristo. A mão forte é Jesus Cristo. A mão forte é Jesus Cristo. A mão forte é Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Glorifique o nome do Senhor, querido. Essa mão forte para controlar a língua é Jesus Cristo. Aleluia, aleluias. Glória seja dada ao nome do Senhor. Quando Jesus controla a língua, não precisamos ter medo de dizer coisas erradas. Veja o que está escrito aqui, ó. A morte e a vida estão no poder da língua. Já advertia Salomão. Não é de se admirar que Davi disse assim: guarda, Senhor, a minha boca. Vigia a porta dos meus lábios. Não permitas que meu coração se incline para o mal. Salmos 41, versículo 3 e 4. Davi sabia que a chave para as palavras corretas é o coração. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Mateus 12, 34. Você sabia
que quando você dispara as palavras, elas estão lá dentro. Aí muitas das vezes você, me desculpa, me perdoa, né? Mas já tinha produzido lá no seu coração. Temos que tomar cuidado, querido. Temos que tomar cuidado. Cuidado com a sua língua. Veja bem, ouça com muita atenção. Jesus Cristo é o Senhor do coração e também é o Senhor dos lábios. Vou repetir, Jesus Cristo é o Senhor do coração e o Senhor dos lábios. Jesus Cristo, Ele é o Senhor do coração e também é o Senhor dos lábios. Glória, glória, glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia, aleluia, querido. Aleluias. Aleluia. Vamos ao texto. Abra sua Bíblia. Tiago, capítulo 3, versículos 6 a 9. E diz assim. Tiago 3, versículos 6 a 9. E a língua é um fogo, um mundo de iniquidade. Assim a língua está entre os nossos membros, que contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo fogo do inferno. Porque todos os tipos de animais, e de aves, e de serpentes, e de coisas do mar, é domado e domado pela humanidade. Mas a língua, nenhum homem pode domar. É um mal indisciplinado, cheio de veneno mortal. Com ela, bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens que foram feitos à semelhança de Deus. A língua é um fogo, um mundo de iniquidade. Há uma abundância de pecados na língua que pode ser chamado de mundo de iniquidade. Quanta perversidade ela causa! São tantas e tão terríveis as chamas que elas acendem. Acende paixões desenfreadas. São acesas, ventiladas e nutridas por esse órgão ingovernável. E com frequência todo o corpo é arrastado para a culpa por meio da língua. Por isso Salomão adverte: não consintas que a tua boca faça pecar a tua carne. Então você tem que ter cuidado, porque a tua boca pode fazer pecar a tua carne. Você vai ver isso onde? Eclesiastes, capítulo 5, versículo 6. Pergunto-lhe nesta hora: você já leu o livro de Provérbios? Do capítulo 1 ao capítulo 31? Se a resposta é negativa, comece a ler hoje. Provérbios, querido, é o livro da Bíblia que mais fala sobre a língua. Você sabia disso? Você que é pastor, que é presbítero, que é diácono, que é seminarista, que é membro e que não é nada também, que é meu amigo. Você sabia que o livro de Provérbios é o livro da Bíblia que mais fala sobre a língua? Você precisa ler ele todo. Comece a ler hoje. Comece a ler hoje. Então vamos 4 versículos aqui de Provérbios. Veja bem. Provérbios capítulo 15, versículo 1. A resposta branda devia os furor, mas a palavra dura suscita a ira. Provérbios 10, capítulo 19. No muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente.
Provérbios 15, capítulo 4a, parte A. A língua saudável é árvore de vida. Provérbios, capítulo 12, versículo 22. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor. As armadilhas a que os homens são atraídos, às vezes, pela língua, são insuportáveis para eles mesmos e destrutivos para os outros. Os afazeres e negócios da humanidade e das sociedades são, com frequência, lançados em confusão e tudo está em chamas por causa da língua dos homens. Todas as gerações são colocadas em chamas pela língua. Então, toda geração, querido, toda geração, a língua causa um problema tremendo. As palavras podem começar um ou vários incêndios. Provérbios, capítulo 26, versículo 20 e 21 nos diz: sem lenha o fogo se apaga, e não havendo maldizente é aquela pessoa, o leve e traz, cessa a contenda. Como o carvão é para a brasa e a lenha para o fogo, assim é o homem contencioso para acender rixa. Isso aqui é o vulgo fofoqueiro ou fofoqueira. Olha o metiolate. É o vulgo fofoqueiro ou fofoqueira. É o leva e traz. É o disse-me-disse. Sabe o que você precisa? Levar a sua língua para o Calvário. Jesus Cristo está pronto para te receber, para com o sangue dele purificar a sua língua, banhar a sua língua com sangue. Aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor. Vamos adiante. Em algumas igrejas, certos membros e líderes não são capazes de controlar a língua. E eu já vi muito isso. Muito! E o resultado é o desânimo e a destruição. Quando se mudam para outra cidade ou outras pessoas assumem seu cargo, um belo espírito de harmonia e de amor começa a reinar naquela congregação. Você já viu isso? Eu já vi. O inferno tem maior responsabilidade em promover o fogo da língua do que, em geral, os homens têm consciência. Então, agora nós vamos entrar num contexto de reflexão muito interessante. Você sabe por que acontece todo esse emaranhado de problemas com a língua? Isso vem de lá do inferno. Vem de lá. Sabia disso? É por algum desígnio diabólico que a língua dos homens é inflamada. Você escutou bem? Quem inflama a língua dos homens? Então, quando você dispara, quando você vomita, quando você fala dos outros, é o leve e traz, você está sendo influenciado, está sendo usado pelos demônios. Está. É o leve e traz. É por algum desígnio diabólico que a língua dos homens é inflamada. Quem é que inflama a sua língua para você? Dá o tiro. Dispara. Ainda mais as mulheres, né? Mas eu fiquei nervosa. Eu falei isso, mas eu estava nervosa. Quer dizer então que você fica nervosa? Você pode falar qualquer coisa? E o homem também chega em casa querendo brigar, querendo um pezinho. Mas e fala. Mas depois me perdoa. Mas quer dizer então que quando você fica nervoso, você pode falar qualquer coisa? Você pode dar a brecha. Deu a brecha. E quando você dá a brecha, Satanás não brinca, meu querido. E ele vai ferir. Ele vai ferir o seu cônjuge,
vai ferir seu esposo, a sua esposa. Quer dizer, você vai ferir, ele te usando, né? Esposo, esposa, filhos, filhas, tios, tia, no serviço, na faculdade. Temos que ter cuidado com a língua. O diabo é chamado expressamente de mentiroso, assassino e acusador dos cristãos. E sempre que a língua dos homens é empregada em algumas dessas formas, ela é inflamada no inferno. Então você viu onde é que ela é inflamada? Quando você não vigia e você dispara, sabe de onde é que veio essa gama de palavras maléficas? Essa gama de palavras destruidoras? Veio lá do inferno, querido. Você sabia disso? Cuidado com a sua língua. Claro que todos nós já tivemos uma experiência. Todos nós já ficamos nervosos um dia. Uma cabeça quente e um coração ardente pode levar a palavras inflamadas, das quais nos arrependemos posteriormente. Mas mesmo nervoso, nós temos que ter cuidado. Senão nós saímos ferindo e fala alguma coisa que depois não há volta. Não há volta. Depois que você dispara, não tem como você sair puxando de novo. Ah, me perdoa, mas a pessoa já está ferida. E agora? De onde é que veio essa inflamação? Lá do fogo do inferno. Palavras inflamadas podem contaminar um lar, um casamento, um noivado, uma empresa, um ministério, um tribunal, um governo, um grupo musical, um coral, a igreja, um grupo de mocidade, etc, etc. Quero lhe dizer que a única coisa capaz de purificar essa sujeira contagiosa da língua é o sangue de Jesus Cristo. A única coisa capaz de bloquear a língua e parar com essa contaminação exacerbada, destrutiva, é o sangue de Jesus Cristo. É o sangue de Jesus Cristo. Aleluia, aleluia, aleluia. O sangue de Jesus Cristo, ele pode, aleluia, botar um freio na sua língua. Glória seja dada ao nome do Senhor. Glória seja dada ao nome do Senhor. Animais irracionais podem ser mantidos em certos limites, podem ser controlados por certas regras, adestrados. E até serpentes podem ser adestradas. Mas a língua é capaz de violar todos os limites e regras. E de cuspir e de lançar o fogo, proferir aquela palavra envenenada. Seu veneno é mortal em algumas ocasiões. Não obstante, temos que ter o máximo cuidado. Por isso é necessário aplicar o sangue de Jesus Cristo na língua. Peça ao Senhor Jesus Cristo para banhar a sua língua com sangue. Peça ao Senhor Jesus Cristo para banhar a sua língua com sangue. Aleluia! Glorifique o nome do Senhor, meu querido. Peça ao Senhor nesta noite para banhar a sua língua com sangue. Aleluias! Glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia! Vamos ao texto. Vamos ao texto. Tiago, capítulo 3, versículo 10 a 12. Tiago, capítulo 3, versículo 10 a 12. Abra a sua Bíblia. E diz assim, Tiago, capítulo 3, versículo 10 a 12. De uma mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, de uma mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que estas coisas sejam assim.
Porventura, de alguma fonte, de um mesmo local, jorram água doce e água amarga? Pode a figueira, meus irmãos, produzir azeitonas? Ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e água doce. Qual é o tipo de água que está saindo na sua fonte, chamada língua? O que você anda proferindo? Palavra de bênçãos ou palavra de maldição? Qual é o tipo de água? Não pode, querido. Uma fonte não jorra água salgada e água saloba, água podre. Ou você jorra água pura, ou vai jorrar água salobre, água podre, com a sua língua. Olha o metiolate. Você precisa, nesta noite, tomar uma decisão de deixar Jesus Cristo tomar conta da sua língua. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia. Tiago faz uma advertência. De uma mesma fonte não pode jorrar dois tipos de água. E uma árvore não pode dar dois tipos de frutos. Não. A árvore dá um tipo só de fruto. Que tipo de fruto a tua árvore está dando? Espera-se que uma fonte jorre água doce todo o tempo, e uma figueira sempre dê figos, e que uma oliveira sempre dê azeitonas. Eu vou te contar uma experiência agora. Aconteceu comigo. Eu era pequeno, na nossa casa lá onde nós morávamos no Rio, aquele loteamento era tudo laranjal. Tudo laranjal. E na minha casa sobrou um pé de laranja pera. Pé de laranja pera. E quando ela começava a florar e começava a sair a laranjinha, né? A laranja verde. A laranja verde já era doce. Presta atenção. Quando você produz bons frutos, muitas das vezes, esse fruto, ele mesmo verde, ele é doce. Palavras que abençoam. Palavras adocicadas. Palavras abençoadas. Então, nós comíamos, chupávamos muito aquela laranja. E o pessoal da rua também. Veja bem. E quando começava a laranja a se formar, né? O pessoal da rua via que já estava se formando. Quem não gosta de uma laranjinha? Aí vinha, o nome da minha mãe era Damalvina, e chegava lá, né? Dona Damalvina, posso pegar uma laranja? A senhora me dá uma laranja? Aí minha mãe falava, você não tá vendo que o pé ficava assim na frente da casa? Mas vocês não estão vendo que a laranja ainda tá verde? Aí eles falavam assim, não, tá verde, mas ela é doce assim mesmo. Olha aí. Eles sabiam que mesmo a laranja verde, ela era doce. E quando ela era madura, virava um mel. Qual é o tipo de fruta que você está produzindo com a sua língua? É uma fruta doce ou é uma fruta podre? Que só traz problemas, só traz desgosto? Cuidado com a sua língua. A incoerência da língua indica que há algo extremamente errado lá no coração. Então, quando você dispara aqui, é porque lá dentro o negócio já não tá bom. Ele tá inflamada lá dentro. O que que tá inflamado lá dentro? Já foi inflamado com o fogo do inferno.
Aí você dispara. Você já viu quando a esposa ou o esposo quer criar um pezinho de briga dentro de casa? Como é que é interessante? Temos que vigiar. Para você que é esposo ou é esposa, vigia, querido. Quando começar assim, clama o sangue de Jesus. Não precisa clamar, não, em alto. Clama internamente. Você vai ver que vai, ó, apaziguar. Se faz bonança. Porque o sangue de Jesus, esse sangue tem poder. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia. Nossas palavras devem ser como um rio, descrito lá em Ezequiel 47, que dava vida a tudo que tocava. Você já leu Ezequiel 47? Depois você tira um tempinho e leia Ezequiel capítulo 47. Existe um rio que tudo que ele tocava dava vida. É assim que tem que ser a nossa língua. Tudo que nós falarmos tem que gerar vida. Se estivermos arraigados nas coisas do Senhor, nossas palavras serão fruto de nossa comunhão com Ele. A fim de ter uma língua aprazível, é preciso ter um encontro diário com o Senhor e aprender dele. Para você ter uma língua controlada, você tem que ter um contato diário com Deus. É preciso orar, meditar, consagrar, permitir que o Espírito Santo encha o seu coração com as verdades de Deus. Aleluia. Mateus capítulo 15, versículo 18 nos diz: mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Você está vendo? O que sai da boca estava lá dentro, e é isso que contamina o homem. Ao encher o nosso coração com a palavra de Deus e nos sujeitarmos ao Espírito Santo, seremos fontes revigorantes e árvores produtivas. Veja que exemplo maravilhoso. Então agora eu vou falar um exemplo maravilhoso. Escute bem. No dia 21 de abril de 1855, Edward Kimball entrou em uma loja de sapatos em Boston. Usou a sua língua e levou o jovem Dwight Lyman Moody, você deve conhecer como D.L. Moody, levou esse jovem a Cristo. Sabe qual foi o resultado? Moody tornou-se um dos maiores evangelistas da história, um homem cujo ministério continua a exercer impacto até hoje. Até hoje, um impacto tremendo do ministério de Moody. A língua tem poder de orientar outras pessoas para fazerem o bem. Dediquemos a Deus a nossa língua, o nosso coração, diariamente. E deixemos que Ele nos use a fim de sermos bênção para os outros. Em nome de Jesus, amém. Você que está me escutando nesta noite, entregue a sua vida para Jesus. Ele pode limpar a sua língua com o sangue dele e você vai ser uma nova pessoa. Entregue a sua vida para Jesus. E nós vamos orar, terminando essa ministração. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Oremos. Feche os olhos, por favor. Vamos orar. Ó profundidade das riquezas e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis são os teus caminhos. Ó Deus poderoso, grande, eterno ser. Os anjos proclamam a uma só voz que tu és santo, santo, santo. Muito obrigado pela palavra ministrada aos nossos corações. Os nossos corações estão em júbilo por essa palavra maravilhosa. Assim nós oramos porque cremos que o Senhor é o nosso pastor. Em nome de Jesus. Amém. Amados e estimados irmãos em Cristo, amigos
que tem nos escutado nesta oportunidade, pelo WhatsApp, pelo YouTube, pelo site. Neste momento, desejo agradecer a todos. Nos encontraremos em breve com mais uma ministração. E você que está me escutando é o nosso convidado especial. Nos acompanhe. Deus tem uma palavra para você. Fiquem todos com a doce e meiga paz do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até uma próxima oportunidade, queridos. Que Deus abençoe a todos. Amém.